Vamos pintar junto esse projeto maravilhoso do Mickey? Nós começamos usando um amarelo bebê, tomzinho suave, batendo bem o excesso na plaquinha e esticando as pinceladas de dentro para fora. Perceba que eu não aperto o pincel, eu dou leves pinceladas para que ele possa ter um degradê bem harmonioso no nosso trabalho. Então, espalhamos bem ao redor de todo o nosso desenho. Também vou trabalhar com esse tom na parte interna do nosso trabalho. E eu gostaria de deixar bem explicadinho que para fazer esse efeito nós temos que usar um pincel bem grande, bem cheinho. Se você tem o pincel pituá, ele também pode ser usado para esse tipo de efeito. Fica muito bom, bem esfumadinho, delicado. Agora para a guirlanda, usei verde pistache com preenchimento no centro da guirlanda. Eu não faço bem até os cantinhos já para deixar o espacinho da sombra que iremos trabalhar posteriormente. Essa sombra é com verde oliva. Preenche e vai esfumando. É importante que o verde pistache ele esteja bem molhadinho para nós conseguirmos trabalhar essa mistura de forma em degradê. Preenche delicadamente todas as sombras ao redor das folhas, ao redor da casinha, do laço, em todos os espaços que tivermos, nós temos que sombrear. Eu uso um pincel, nesse caso, tamanho 10, mas isso vai variar conforme o risco que você escolher. Se você escolher um risco grande, você vai usar um pincel maior, adequado para esse tipo de trabalho. Esse risco eu retirei da internet, tá? Então pode ser que você já tenha esse risco em casa, você pode pegar ele, ampliar, fazendo o tamanho que quiser no seu pano para o trabalho. Caso você não tenha, na descrição desse vídeo nós deixaremos o risco prontinho para você só imprimir e passar com carbono. Nesse caso aqui eu trabalhei com carbono vermelho, mas pode ser o amarelo ou o preto. Agora que a sombra está pronta, nós vamos começar a fazer aquele efeito que vai dar as camadinhas da nossa guirlanda. Percebe que eu primeiro estou dando pinceladas com o verde pistache. São pinceladas carregadinhas de tinta, preenche bem caprichoso o pincel e vai largando. Agora, da mesma maneira, algumas entre meio com o verde oliva para dar o volume, para dar a textura da nossa guirlanda. E esse trabalho vai se repetir em toda a nossa guirlanda. As pinceladas podem ser em várias direções. Aqui, como a guirlanda está descendo, eu usei para a mesma direção, mas vocês vão perceber que na parte de baixo as direções são variadas. Então você pode fazer preenchendo como você sentir que vai ficar melhor, como você gostar. Prontinho, agora a gente já vai partir para os detalhes da folha. Preenchimento básico com o verde folha e em sequência com o verde musgo. Num lado da folha eu gosto de deixar ela mais clarinha, outro lado eu escureci então com o musgo, tá? Completa, espalha, esfuma o centro ele fica bem misturadinho os dois tons. Da mesma maneira, a gente preenche no outro desenho. Para ficar um efeito bem bonito, eu ilumino com branco somente a bordinha pintada com o tom claro. Essa bordinha também precisa ser feita ainda com a tinta molhada. Você vai esfumando delicadamente até o centro da folha. Eu retiro o excesso no paninho de vez em quando para não sobrecarregar as cores, para não colocar uma quantidade muito grande. Ela pode acabar atrapalhando o efeito final, tá? Então aplica com bastante tinta, limpa o excesso no paninho e vem e esfuma, suaviza o centro dessa folhinha. Com o pincel filete número 0, nervurinhas em verde pântano. Por que o pântano? Para dar aquela
profundidade aparecer, para dar aquele realce na nossa folhinha de Natal, para ficar bem caprichosa, tá? Sempre pinceladas de baixo para cima e de dentro para fora, que a pincelada termina mais suave, bem fininha, bem delicada. Para as bolinhas, eu trabalho primeiramente o local de sombra usando o vinho. Na sequência, nós vamos trabalhar com o tom vermelho escarlate para o preenchimento. É importante que o vinho esteja bem molhadinho para fazer essa mistura, porque ele precisa ficar um degradê. Então, aplica o vermelho escarlate e esfuma para de encontro com esse vinho, de forma a ficar bem uniforme. Se necessário, retoca o vinho ali na hora do preenchimento, se ficou alguma falhinha, alguma coisa, é importante deixar essa sombra bem definida e a parte de iluminação bem intensa, tá? Retoca o vermelho se necessário e para iluminar ainda é importante ou trabalhar um vermelho mais claro ou um pouquinho de branco. Eu gosto de fazer aquela pinceladinha, aquele pontinho branco para dar um detalhe bem legal de brilho na nossa bolinha. No laço, usei primeiramente vermelho vivo. Ele faz toda aquela iluminação no centro. Enquanto tá bem molhadinho esse vermelho vivo, eu já vou preenchendo o lacinho com vermelho escarlate. Eu já faço aquelas pinceladas bem esfregadinhas no encontro das duas cores para não ficar a marca de separação de tons. A mistura fica bem uniforme e homogênea. Espalha bem, preenche toda a parte do lacinho. Já na sequência, eu vou trabalhar um pouquinho de vinho para dar profundidade para essa sombra. E eu faço isso em todos os meus trabalhos com a tinta de baixo molhadinha, porque é mais fácil de fazer esse esfumado, ele fica mais suave e, se necessário, quando estiver seco, pode ser feito um retoque, pode ser feito uma intensificada nessas cores. Mas normalmente ele fica muito harmonioso, muito legal, não tem essa necessidade. Da mesma maneira que trabalhamos no outro lado, fazemos também essa parte do laço. Vermelho vivo completa o laço com o vermelho escarlate. Quando eu faço vermelho vivo, você já pode ver nesse detalhe que eu não deixo a marca muito intensa, eu já largo as pinceladas meio esfumadas para conseguir entrar com a outra cor sem ficar uma separação muito marcada dos tons. Eles se misturam e eles ficam muito harmoniosos, é mais gostoso de trabalhar com ela molhadinha e com esse esfumado leve. Esfrega bem, é importante preencher todas as camadinhas do nosso tecido. Não pode aparecer aqueles buraquinhos brancos não pintados, nós temos que colocar tinta o suficiente para cobrir. Novamente com o vinho, intensificamos os lugares de sombra. Elas que vão dar aquele volume especial, que dá aquela sensação de que o lacinho está realmente saindo do desenho, vindo na nossa direção. Isso é muito importante nos nossos trabalhos, a gente ter essa sensibilidade e saber os locais de aplicação e a forma de esfumar, tá? Então, sempre tira o excesso do pincel na hora de esfumar para não ficar marcado. Repetimos as cores também na parte do lacinho, penduradinho ali a fitinha que sobrou do laço, vermelho vivo, vermelho escarlate e com vinho. Sempre prestando atenção, o lacinho que tem a fitinha por trás ficou um pedacinho sem preencher para a gente dar aquela intensificada na sombra. Ele separa muito bem as duas peças e é isso que é importante nós cuidarmos. Luz e sombra fazem toda a diferença no nosso trabalho. As pontinhas eu gosto de deixar um pouquinho mais escurinhas para elas ficarem mais marcadinhas, então uso o vermelho escarlate neste caso. Esse preenchimento agora das sombras, novamente trabalharemos usando o vinho. Ele faz aquela separação toda especial das peças, ele define, ele coloca cada coisa no seu lugar. Ó, o lacinho de trás ele tá bem marcadinho. Quando eu vou puxar a sombra, eu gosto de tirar o excesso da tinta, reforçando esse detalhe que é muito importante, para não deixar tinta demais no nosso trabalho, tá?
Aplicou a sombra, vai lá no paninho, tira o excesso e depois faz o esfumado entre o tom vermelho e o tom vinho. Lembrando que a parte central do nosso laço, ela deve estar bem esfumadinha. Aqui, ó, eu intensifiquei novamente um pouquinho o tom claro para sobrepor a parte da fitinha. No centro, bem clarinho, então você vai usar a maior parte com o vermelho vivo e completa com o vermelho escarlate. Então, essa fitinha que passa ali entre meio, ela acaba realçando, ela acaba tendo uma textura assim bem de estar acima das outras, né? E como não dá para deixar de colocar, fica muito especial, dá um toque todo diferente o branco, né? É necessário a aplicação dele para dar o volume especial para o nosso laço. Mas percebe que eu tô fazendo isso ainda com a tinta molhada, tá? Que ele mistura muito mais fácil. Primeiro eu apliquei o branquinho, fui lá, tirei o excesso no paninho. Aí sim eu venho espalhando com o pincel já sem tinta para não ter aquele descuido de colocar branco demais. Ainda branco em cima do vermelho tem que tomar muito cuidado para não exagerar. E aí está o resultado, apaixonante, não?